Olá, pessoal! Vamos para mais uma aula de Química Orgânica. E hoje nós vamos falar dos compostos aromáticos, ou seja, dos hidrocarbonetos aromáticos, o que significa que em sua composição eu vou ter apenas átomos de carbono e de hidrogênio. A diferença desse hidrocarboneto é que eles apresentam obrigatoriamente uma estrutura básica, que é o anel ou núcleo aromático, que é composto de 6 átomos de carbono fechados, ligados em um ciclo, e nesse ciclo eu tenho duplas e simples ligações intercaladas que vão sempre estar em ressonância. Os hidrocarbonetos aromáticos são compostos orgânicos que possuem um ou mais núcleos aromáticos ou anéis benzênicos. É uma outra forma, de eu chamar eles. Então, essas 4 representações aqui, essas estruturas, todas elas são de um anel benzênico ou de um núcleo aromático, que já vamos ver que o nome dessa estrutura é o benzeno. Então, eu consigo representar dessas 4 formas aqui. Então, um anel benzênico é formado por 6 átomos de carbono, ok? Ligados numa cadeia fechada, então elas formam um ciclo, e eles são ligados por simples e duplas ligações intercaladas. Então, eu tenho uma dupla, uma simples, uma dupla, uma simples, dupla, simples. As ligações duplas alternadas que se apresentam no benzeno, elas sofrem um efeito chamado de ressonância, onde as ligações π aqui da dupla ligação trocam de posição constantemente com as ligações simples. Então, elas sempre estão alternando, elas estão em ressonância. Eu nunca tenho essas ligações paradas, estáticas. Tá? Então, elas podem, quando eu não escrevo o benzeno dessa forma, eu represento com um círculo no meio, que significa para mim que a dupla e a simples estão em ressonância. Tá? Os aromáticos, eles não apresentam uma fórmula geral como os outros hidrocarbonetos, mas eu posso dizer que a fórmula molecular de um anel aromático, de um núcleo aromático ou um anel benzênico é C6H6, ok? Então aqui dá para ver melhor, 6 carbonos fechados num ciclo, 6 hidrogênios ligados a ele, e as duplas e simples ligações aqui estão em alternância, estão em ressonância. O mais simples de todos os aromáticos é esse núcleo que nós acabamos de ver, que é o núcleo do benzeno. Ele foi descoberto por Michael Faraday em 1825 e é um líquido com ponto de fusão de 5,5 graus Celsius e um ponto de ebulição de 80 graus Celsius. Mas a sua estrutura, como ela se apresenta, fechada num ciclo e com duplas e simples ligações em alternância, ela foi realmente explicada por Kekulé. Em 1865, ele propôs a fórmula hexagonal do benzeno, após sonhar com uma cobra que mordia a própria cauda. Essa história que as pessoas contam, mas é óbvio que ele estudou bastante até chegar a essa estrutura. Esse termo aromático vem exatamente em referência a um aroma agradável que muitos dos derivados do benzeno apresentam. Existem também compostos que são inodoros e até aqueles que não têm um cheiro tão agradável. Mas o benzeno, que é o mais conhecido de todos, é a primeira fórmula que eu tenho de um anel aromático, é um líquido incolor, volátil e inflamável. Ele é também o hidrocarboneto aromático mais importante e é utilizado como matéria-prima na produção de plástico, de corantes, de medicamentos, detergentes,
loções, adesivos, borrachas, tintas, entre outros. Antigamente, o benzeno era muito utilizado como um solvente orgânico, mas por conta da sua toxicidade, hoje não se utiliza tanto. A principal fonte natural de obtenção dos aromáticos é através do alcatrão de hulha. Então, a hulha é um tipo de carvão mineral que é encontrado em camadas mais profundas da terra, quando eu tenho a madeira que fica enterrada por milhares de anos e produz o alcatrão de hulha, um carvão que é bastante rico em carbono. E quando esse material passa por um processo da destilação seca da madeira, um dos componentes obtidos é o benzeno, e assim como outros compostos, como o tolueno, o fenol, o naftaleno e outros. E aqui nós temos o naftaleno, um composto aromático composto de dois núcleos benzênicos, dois anéis benzênicos condensados. O naftaleno, esse composto aromático, é o componente da naftalina, que se utilizava antigamente em guarda-roupa, porque nos guarda-roupas sempre aparecem muitas traças, e as traças acabam provocando danos, as roupas, elas fazem buraco, elas comem as nossas roupas. Então, os antigos utilizavam nos guarda-roupas, nos armários, bolinhas de naftalina, que dava aquele cheiro característico da naftalina, Por isso que muita gente não usa hoje. E como que essa naftalina fazia para espantar essas traças? A naftalina, ela sofre um processo de sublimação, ou seja, ela passa do estado sólido para o estado gasoso. E eram esses vapores que espantam as traças que ficam nos guarda-roupas. E agora vamos ver alguns compostos aromáticos, vamos conhecer alguns e os seus nomes característicos. Primeiro vamos voltar à classificação dos compostos aromáticos, de cadeias aromáticas. Quando classificamos cadeias aromáticas, vimos que as cadeias poderiam ser mononucleadas, quando elas apresentavam apenas uma estrutura aromática, um anel aromático, que é o caso do benzeno. E quando eu tinha mais do que um núcleo aromático, eu classificava em polinucleadas. E esses núcleos poderiam estar separados, isolados, ou juntos, condensados, ok? Então, aqui a gente vai conhecer o naftaleno, acabamos de ver o naftaleno, na verdade, componente da naftalina, o antraceno, o fenantreno, o pireno, o perileno e o coroneno. Mais adiante vamos conhecer alguns outros compostos. Esses compostos polinucleados, eles também recebem o nome de hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, os HPAs. E eles estão, esses compostos, entre os poluentes orgânicos persistentes, conhecidos como POPs. Esses compostos, eles são altamente estáveis e eles persistem no meio ambiente, resistindo a degradações químicas e biológicas. E eles também têm a capacidade de se acumular em organismos vivos. Então, eles são prejudiciais aos seres humanos. Os hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, em 2001, eles foram listados numa convenção que aconteceu em Estocolmo sobre poluentes orgânicos persistentes, sobre os POPs, eles foram classificados como cancerígenos, pois eles estão associados ao aumento da incidência de diversos tipos de câncer. Nomenclatura dos aromáticos. Então, diferente de todos os outros compostos, como os outros hidrocarbonetos, como as funções oxigenadas, nitrogenadas, haletos e todos os demais compostos que seguem uma nomenclatura de acordo com as regras da IUPAC, os hidrocarbonetos aromáticos não seguem nenhuma regra.
eles têm uma nomenclatura particular, ele tem o seu nome próprio, independente de regras de nomenclatura. A única semelhança que pode se observar aqui é o eno, né, do benzeno, indicando que existem duplas ligações, tá? Então, eu não vou ter nenhuma regra nessa nomenclatura. Então, esse composto aqui, o mais simples, né? O primeiro hidrocarboneto aromático é o benzeno. Acabamos de ver alguns exemplos de outros compostos aromáticos, né? Mas este é o benzeno. Aqui eu tenho também algumas formas de representar o benzeno, mas sempre será esse composto. 6 carbonos ligados em um ciclo por simples e duplas ligações intercaladas que estão sempre em ressonância. Então, este é o benzeno e essas são as formas de representar. Talvez a forma que eu mais encontre é essa daqui, onde eu tenho um hexágono com um círculo no meio indicando as duplas e simples ligações intercaladas e em ressonância, ok? Então, conhecemos o benzeno. Nomenclatura dos aromáticos ramificados. E nesse caso em especial é quando eu tenho uma única ramificação. Então, quando eu tenho uma única ramificação, eu vou iniciar pelo nome do radical, seguido do nome do aromático. Então, vamos ver esse exemplo. Quem é esse radical com 3 carbonos? É prop, né? Radical IL, só que nessa configuração é o isopropil. Então, o nome do radical isopropil, nome da cadeia principal agora, que é o aromático, benzeno. Então, esse é o isopropil benzeno. E ele também possui uma nomenclatura usual, ele é conhecido como cumeno. Esses outros exemplos, aqui eu tenho metil, um único radical, cadeia principal benzeno, metilbenzeno. Esse é bastante, extremamente conhecido como tolueno, tá? Então, o metilbenzeno é o tolueno. Aqui eu tenho o etilbenzeno. Aqui eu tenho o etenil, né? Tem uma dupla ligação. Então, eu tenho etenilbenzeno. O etenil também é conhecido como vinil, então eu posso chamar de vinilbenzeno. E também posso chamar de estireno, ok? E nesse caso aqui, eu tenho esse radical inteiro aqui, que é o met, et, prop, but, e nessa configuração aqui é o sec-butil, ok? Sec-butil benzeno. Então, observem que em todos os exemplos eu não preciso dizer aonde estão os meus radicais, porque obrigatoriamente eu vou começar a numerar por eles. Sempre vai ser o número 1. Então, eu não preciso colocar um metilbenzeno, um etilbenzeno, um etenilbenzeno ou um sec-butilbenzeno. Eu posso omitir, porque obviamente eles estão no carbono 1. Nomenclatura dos aromáticos ramificados. E agora estamos falando quando o meu anel benzênico apresenta 2 ou mais radicais ligados a ele. Neste caso, a regra é iniciar a numeração, né, por um desses carbonos que estão onde estão as ramificações e prosseguir fazendo com que os demais radicais fiquem nos carbonos de menor numeração possível. Aqui também vale a regra da somatória do lugar dos radicais para ver quem dá a minha somatória menor. Então, vamos olhar este exemplo aqui. Então, aqui eu tenho um anel aromático onde eu tenho ligado em 3 posições diferentes, né? 2 radicais metil. Se eu começar por aqui, eu sempre vou ter que começar por um dos radicais, eu não vou seguir no sentido anti-horário até chegar aqui. Eu vou fazer o caminho mais curto.
Então, eu fico com radicais na posição 1, 2. Eu vou iniciar por aqui, né? Vou escolher aqui, aleatoriamente. Então, esse vai ser o meu carbono 1 e esse vai ser o meu carbono 2. No carbono 1 do meu anel aromático eu tenho um radical metil e no 2 eu também tenho um radical metil. Então, vamos olhar como que eu dou nome a isso. Eu dou nome primeiro aos radicais, por ordem alfabética, aqui eles são iguais, então tanto faz, e depois a cadeia principal, que é o meu anel aromático, ok? Então, olha lá as diversas formas que eu tenho para dar esse nome. Então, eu dou 1,2 dimetilbenzeno como minha cadeia principal. No caso específico do benzeno, eu posso substituir a numeração 1, 2 por orto. Orto significa 1, 2. Então, eu escrevo orto dimetilbenzeno. Ou simplesmente O dimetilbenzeno ou O metiltolueno. Por quê? Lembra que o metilbenzeno é o tolueno, uma nomenclatura usual que nós acabamos de ver para o metilbenzeno? Então, na posição 1, 2, né? Orto, metil, aqui, tolueno. E esse composto também é conhecido como O-chileno ou ortochileno, é a nomenclatura usual. Nesse daqui, se eu começo a numerar aqui e for fazer o sentido horário, vou ficar com a posição 1, 2, 3, 4, 5. Se eu vier aqui e fizer anti-horário, eu fico com a posição 1, 2, 3. Então, eu vou escolher numerar por aqui. 1, 2, 3. Então, vamos ver como que fica. 1,3 dimetilbenzeno. Quando eu tenho 1,3, eu posso substituir por meta. Então, meta dimetilbenzeno. Ou simplesmente M dimetilbenzeno. Ou M-metil, e o que sobrou, o metilbenzeno, é o tolueno. Ou M-chileno. Ok? E nesse último caso, ou eu inicio aqui ou aqui, e os dois percursos que eu faço, em qualquer um dos lados, sempre vai me dar a posição 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Então, eu vou começar por aqui e lá. Então, no 1 e no 4 eu tenho dimetilbenzeno. Então, vamos ver. 1, 4, dimetilbenzeno. O 1, 4 eu substituo por para dimetilbenzeno. Ou só P dimetilbenzeno. Ou P-metil, o que sobra? Tolueno. Ou P-chileno. Então, observem que na posição 1, 2, no caso do benzeno especificamente, eu substituo por orto, 1, 3 eu substituo por meta e 1, 4 eu substituo por para. Então, eu tenho 1, 2, 1, 3, 1, 4. Orto, meta, para. Todas as vezes que eu escrever orto, eu sei que eu estou me referindo à posição 1, 2. Todas as vezes que eu escrever meta, eu estou me referindo à posição 1, 3. E todas as vezes que eu escrever para, eu estou me referindo à posição 1, 4, ok? E esses três últimos nomes são nomes usuais, né? Vejam que todos eles são chileno, mas um está na posição 1, 2, O, o outro está na posição 1, 3, M, e o outro está na posição 1, 4, P. Aromáticos que apresentam mais de um anel benzênico. E nós já vimos alguns agora, né? A gente viu os nomes de alguns específicos, né? Já vimos o naftaleno, vimos o antraceno, vimos o fenantreno, acho que não vimos o benzopireno, tá? Então, todos com a sua nomenclatura específica.
E aqui eu só quero mostrar as posições que eu tenho de ligação do naftaleno, né? Quando eu tenho compostos ligados nessa posição aqui, lateral, eu chamo de posições beta, ok? E quando as ligações estão nessas superiores ou inferiores, eu falo de ligações do tipo alfa, né? E posso numerar assim, ó: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ok? Radicais aromáticos. Assim como eu tenho radicais de hidrocarbonetos ou todos os outros compostos, os anéis aromáticos, eles também podem se apresentar na forma de radicais. Eles não necessariamente fazem parte de uma cadeia principal, eles podem ser radicais. Então, quando eu tenho o benzeno com uma valência livre aqui ligada a uma cadeia principal, eu não chamo mais ele de benzeno, o nome dele é fenil, ok? Quando eu tenho, antes dessa ligação, um CH2 aqui, né? Tem uma ligação e aqui está a minha cadeia principal, todo esse radical eu chamo de benzil. E aqui eu tenho, parecido com esse último exemplo que a gente acabou de ver aqui da nomenclatura 1, 2, 1, 3, 1, 4. Então aqui, ó, veja que eu tenho 1, 2, aqui eu tenho 1, 3 e aqui eu tenho 1, 4. Tá? Então, como que eu dou nome para esses compostos? Eu começo a numerar por onde está a minha valência livre e lá no 2 eu tenho um radical metil. Mas eu preciso dar nome para todo esse composto, porque esse composto inteiro é o meu radical. Então, lembra que na posição 1, 2, eu posso substituir por orto? E quem é o metilbenzeno? Lembra do metilbenzeno? O metilbenzeno é o tolueno, mas aqui é radical, então precisa terminar em il. Então eu falo que é o ortotoluil, ok? Porque está na posição 1, 2. Orto, de 1, 2. Toluil, do tolueno, o metilbenzeno, ok? Aqui, parecido, só que agora eu tenho na posição 1, 3. Então, eu tenho o meta, né? Posição 1, 3. Meta, metilbenzeno, tolueno, toluil. Esse é o meta-toluil. E nesse último, eu tenho na posição 1, 4. Eu tenho para, né? 1, 4. Metilbenzeno, tolueno, como é radical, toluil. Então, esse é o para-toluil, ok? Então, olha lá. Orto-toluil, posição 1, 2. Meta-toluil, posição 1, 3. Para-toluil, posição 1, 4. Vale lembrar mais uma vez que esses compostos aqui, eles não são cadeias principais. Pense sempre que nessas valências livres estão ligadas o quê? Cadeias principais. Aqui tem uma cadeia principal e eu preciso dar nome nesse radical, é o fenil. Aqui tem uma cadeia principal, eu preciso dar nome para esse radical, benzil. Aqui eu tenho uma cadeia principal e eu preciso dar nome para todo esse composto aqui, é o ortotoluil. Aqui igual, uma cadeia principal aqui e está ligado a esse radical inteirinho aqui, que é o meta-toluil, posição 1, 3. E esse aqui eu tenho uma cadeia principal aqui, onde eu preciso dar nome para todo esse composto, posição 1, 4, para toluil, ok? Então, eles se apresentam aqui na forma de radicais aromáticos. E nomenclatura de aromáticos com núcleos isolados. Então, a gente viu lá o benzeno, depois que era núcleo mononucleado. Depois eu tenho os polinucleados, que eram naftaleno, fenantreno e todos os outros que a gente viu, eles eram condensados. Tinham nomenclaturas específicas.
Agora os meus núcleos estão isolados, eles não estão juntos, eles estão separados. E para essa nomenclatura de núcleos isolados, eu sempre vou escolher um dos hidrocarbonetos, sendo aromático ou não, ou seja, pode ser o aromático ou pode ser um radical de cadeia aberta ou fechada aqui. Esse vai ser uma cadeia principal e todo o resto que estiver ligado a esse composto vão ser considerados radicais. Então vamos ver alguns exemplos para que isso fique mais claro. Primeira coisa que eu quero que vocês observem, então, é que quando eu tenho núcleos isolados, né, eles não estão condensados, ok? Veja que é uma cadeia polinucleada, onde os núcleos aromáticos estão isolados, eles não estão condensados, igual lá ao naftaleno, ao benzopireno, tá? Eles estão separados e isolados, ok? Então, o que eu faço quando eu tenho mais que um núcleo aromático, eles estão isolados? Eu escolho um deles como a cadeia principal, ou uma das partes do meu composto como cadeia principal, e o resto são radicais. Então, eu posso escolher um desses anéis aqui como cadeia principal, e nesse caso, tanto faz, já que os dois são iguais, ok? Então, eu vou escolher esse daqui como meu radical, e essa vai ser minha cadeia principal. Tá? No meu carbono número 1, eu vou ter sempre um radical. Quando eu tenho apenas um radical, eu sempre vou começar a numerar por aqui, não precisando colocar esse número 1. Quem é que está aqui no meu número 1? É o radical fenil. E a minha cadeia principal é o benzeno. Então, veja, fenil, radical, cadeia principal, benzeno. Esse é outro exemplo. Se eu fizer a mesma coisa, escolher isso aqui como cadeia principal, eu não consigo dar nome para tudo isso que restou aqui, ó, de uma única forma. A mesma coisa acontece se eu escolher esse daqui, eu não consigo dar nome a tudo isso. Então fica muito mais fácil eu pegar a cadeia aberta como minha cadeia principal. E isso pode ser feito. Então, essa aqui vai ser a minha cadeia principal. 2 carbonos, etano, ok? E nos 2 carbonos eu tenho 2 radicais fenil ligados a ele, no carbono 1 e no carbono 2. Então eu tenho 1,2 de fenil, ok? 1,2 de fenil, cadeia principal, etano. Aí você pode perguntar se esse 1,2 é necessário. Sim, porque o fenil, esses dois fenil, eles poderiam estar num único carbono. Então, existe uma outra possibilidade. Então, eu preciso colocar que é 1,2 de fenil etano. E por último, esse daqui, eu vou escolher uma das cadeias principais. Poderia escolher essa e colocar como fenil metil benzeno, com os seus números, mas eu vou escolher esse daqui como minha ramificação e essa minha cadeia principal. Então, está ligado aqui no carbono 1 e no carbono 4. E lembra que 1, 4 é para. Para o quê? O metilbenzeno é o tolueno. E quando ele se apresenta na forma de radical, ele é o toluil. Então, ele é o ortoparatoluil, ok? 1, 4 para toluil. Cadeia principal, benzeno, ok? Então, terminamos por aqui, compostos aromáticos, né? Função hidrocarbonetos aromáticos. E até a próxima aula. Tchau, tchau.